Bom, olha, é um fundo quádruplo. Tem gente que se atira, mas o fundo per se não é um setup. Não é um setup. O ideal é você ver o que acontece quando a cotação chega ali, que tipo de sinal o mercado mostra, que tipo de candle, se entra volume, porque afinal, entrando volume é porque o preço interessou, e é o que eu quero saber. Se o preço do patamar aqui do fundo quádruplo interessa. Agora, se você quer realmente aproveitar o fundo quádruplo, porque afinal fundos quádruplos não acontecem toda hora, então você pega aí, quem sabe você age pelo lado da alocação de risco, do manejo de risco, desculpa. Quer aproveitar o fundo quádruplo? Beleza, mas não vai no all-in, não põe todo o dinheiro lá, não põe tudo aquilo que você planejava investir nesse primeiro momento. Faz um remanejo de risco, entra com 50%. Por exemplo, um stop curto. Compra agora, exemplo, compra agora, se atirando, e stop abaixo de 36. Potencial de risco retorno? Grande. Porque se o Ibov for mesmo repicar, a chance da Vale repicar é alta, é bem grande, e aí então a chance dela repicar em uns 4, 5% é grande, pode acontecer, e o seu stop está abaixo de 36 e em percentual é uma merrequinha, não é grande coisa. É mais ou menos assim que se procura trabalhar. É óbvio que eu não estou recomendando compra, não estou dizendo para ninguém comprar aqui. É uma decisão pessoal de cada um. É isso que eu venho tratando nesses calls matinais. É isso que eu procuro mostrar. Vai de cada um. Podemos até discutir em caráter mais específico, caso a caso. Mas é uma coisa que não dá para generalizar. Eu acho que não dá. Essa é a minha visão. Largar uma coisa, compra de Vale porque está fundo quádruplo. Pode não servir para muita gente. Então não é uma coisa que se deva generalizar, na minha opinião. Voltando para o mercado. Ibov vai fazendo uma sequência de fundos mais fundos e aqui parece que, vamos ver, já está travando. Esse é um gráfico de 60 minutos. O rompimento dessa máxima aqui pode dar um sinal interessante e levar o mercado para cá, para esse patamar logo acima de 57 mil pontos. São trades curtos, claro, eu estou vendo um gráfico de 60 minutos. Eu não espero ganhar 5% de uma sentada só num gráfico de 60. As coisas vão acontecendo aos poucos. Muito bem, deixa eu ver, tá ok, parece bom, beleza. Ontem tivemos o Banco Central Europeu, Europa hoje em queda, né, com essa desgraça aí do setor bancário, a ameaça de que a Moody's vai rebaixar 26 bancos na Espanha já está no noticiário. Coisas interessantes que aconteceram ontem. A Christine Lagarde, a presidente do FMI, quando dava uma entrevista na TV holandesa, ela falou um negócio assim que quem pegou, sabe? Olha as palavras dela. A saída da Grécia do euro está dentro de múltiplas opções. Ou seja, será que ela já está considerando? Será que foi um ato falho? Ela já está considerando a Grécia fora do euro? O fato é que o Banco Central Europeu, pelas conversas dele, ele não vai dar arrego para a Grécia. Quer dizer, ou cumpre aquilo que prometeu ou não tem. E vai passar a bola para o FMI. O FMI não tem dinheiro. Só para quem? Para quem? Adivinhem? Para o Fed, como sempre. Quem vai acabar salvando o mundo provavelmente vai ser o Fed. Dentro daquelas linhas de swap entre o Fed e o ECB, que já foram, ano passado, já correram soltas, centenas de bilhões de dólares passando para cá, para lá, enfim. E provavelmente até a China entra ali. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é um indicador. Esse indicador aqui é um indicador extraoficial. As pessoas que responsáveis por ele, em tese, olha que interessante, responsáveis por ele, negam oficialmente, categoricamente, a sua existência,
mas é um indicador do Financial Security Board. É um conselho, que leva, é um conselho monetário que fiscaliza aí os grandes bancos. E eles, certa feita, se reuniram e criaram esse indicador para monitorar o risco de crédito das 45 mais importantes instituições financeiras do mundo. Quem são as 45? Eles que disseram. Eles que disseram quem são. Vou mostrar aqui quem são. Esse é um dado do ano passado, que eu resgatei para... É um dos estudos do ano passado. Tá aqui, ó. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, JP Morgan, Royal Bank of Canada, o BBVA, Santander, Royal Bank of Scotland, Unicredit, da Itália, Intesa São Paulo, Barclays, o SocGen, Société Générale, enfim, beleza. E naquela época, isso era 11 de abril de 2012, mês passado, olha onde estava o indicador. Estava aqui, subindo. O pico em 2009 foi aqui, 274 pontos. E agora vamos ver onde está. Cadê você? Está aqui. Subindo. Teve um pico de 311 pontos, né, em quase o final do ano passado, que foi o pico da crise lá dos créditos soberanos, e talvez se encaminhe para lá, vamos ver. Outra coisa interessante foi do Goldman Sachs, um gráficozinho interessante que mostra... Ontem tivemos a ata do Fed, né, e acabou que o Fed pronunciou as palavras mágicas, que o mercado... sempre fica à espreita. Afrouxamento. Vários de seus presidentes regionais vindo a público dizer que talvez seja preciso mais afrouxamento. E, interessantemente, o mercado não disparou, como seria o esperado. O dólar até deu uma quedinha, os futuros americanos meio que se animaram, mas foi um troço até meio efêmero, não durou. Pode ser um sinal ruim. Um sinal ruim no sentido de que, apesar de toda essa queda aí, se não melhorar rápido, pode piorar bem rápido. Pode ser sinal de que algo maior esteja para acontecer. O Chris Martenson, por exemplo, da Martenson Capital, ele já diz que o panorama se encaminha para um desfecho à lá 2008. É a opinião dele. Mas é um cenário que temos que considerar enquanto estrategistas. Mas, enfim... o gráfico aqui do Goldman Sachs mostra numa espiral os ciclos de expansão dos Estados Unidos, de expansão, entra no quadrilátero aqui da slowdown, desaceleração, entra na contração, abril, maio, junho de 2011, recuperação e volta a acelerar no final do ano passado e agora está aqui no slowdown de novo, querendo de repente fazer a curva para expansão. Interessante, né? Isso aqui era um poll lá das eleições gregas. O dado de ontem, saiu no jornal grego ontem. Os partidos de esquerda continuam na frente. Apesar do que falou aquele cara que eu comentei ontem no call, que teria sido um voto de desagravo e que não tenderia a se repetir, quando de fato a reeleição ocorrer em 17 de junho, que as pessoas vão votar conscientemente, afinal elas não querem sair do euro. Mais ou menos isso. A capa do The Guardian de ontem, 1 trilhão, né, governos preparam para o pior, com os maciços custos da saída da Grécia da zona do euro emergem. Muito bem. Tipo assim, a espiral, né? Isso é uma espiral de dados econômicos que vem, cai no noticiário, leva as pessoas a reagirem, e quanto mais os mercados caem, isso é que é interessante, é onde pode estar a parte emocional do negócio. Quanto mais o mercado cai, tipo assim, pior o cenário é interpretado. O potencial de ficar ruim, digamos assim, fica exacerbado. Diz, meu Deus do céu, eu vendo o Ibov cair, tanto quanto caiu, eu vejo, vai cair muito mais. As coisas vão ficar piores. E, na verdade, a gente não sabe.
Porque se o mercado é um jogo de antecipação, ele pode ter caído já em antecipação a todo esse cenário. É uma coisa que a gente não sabe. Dando vazão, né, a esse negócio aí de que as coisas podem estar numa espiral ruim, naquele sentido de que a merda vem a cavalo, quando as coisas ruins têm que acontecer, elas parece que acontecem ao mesmo tempo. Vejam essa tabela aqui, ela traz o tamanho da exposição, né, o notional, em derivativos das instituições bancárias no mundo. Quem é o primeiro lugar? JP Morgan Chase. É justamente aquele e que semana passada veio a público e disse, com todas as letras, eu não entendo nada de derivativos. Não entendo. Acabei fazendo uma merda com os derivativos. Vai me custar, já está custando, eu tinha falado que ia custar mais que 2 bi, a conta já está em 5 bi. Já está em 5 bi, dados de ontem aí. 5 bilhões de dólares. E é dinheiro do banco, graças a Deus não é do correntismo. Mas enfim, se esse cara aqui é o primeiro lugar e faz merda, e vem a público dizer não entendo derivativos, imagine o que sobra para os outros. Semana passada, 20ª semana de retirada do varejo, né, dos fundos mútuos do mercado de ações americano, parece que, parece que saiu na hora certa, a partir do topo, mas as retiradas vêm diminuindo. Então, sei lá, ficar de olho, porque o repique pode estar perto. Aqui já mostrei. Gráfico do Société Générale é o sentimento com relação, é o sentimento dos investidores do SocGen com relação, SocGen, né, Société Générale, o banco francês, com relação aos mercados emergentes, Global Emerging Markets. Esperam para um futuro próximo um desempenho negativo. Por fim, gráfico da Nomura, crescimento do tráfego aéreo, carga aérea, né? Olha aí, ó, dado preocupante.